Reis 6, de 24 em diante, é uma leitura um pouco longa, peço a sua atenção com a sua Bíblia aberta ou olhando nos telões, por favor. Vai estar sendo projetado, e eu sei que Deus tem uma palavra para cada um de nós agora mesmo, e se você deixar, o Espírito Santo vai falar com você. Diga amém. Diga de novo, amém. Vou procurar ler rápido e você acompanha, porque a partir disso que nós vamos ler, a gente vai compartilhar a palavra. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, R$80. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata, R$5. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o senhor não a socorre, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Presta atenção aonde tinha chegado o desespero. Ela respondeu: essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, o profeta Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: essa desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos. Agora preste bem atenção, porque a partir daí vai ter o que nós vamos construir nessa mensagem. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam. Então disseram uns aos outros, presta bem atenção nisso: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram chamar os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio.
O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabe que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando com certeza eles sairão. Então pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda alguns homens que apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, assim como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Diga amém. Diga um amém mais forte. Amém. Essa é a palavra dessa noite. Nós vamos conversar sobre: se nos calarmos, muitos morrerão. Você pode dizer isso? De novo? Pai, eu oro que o teu Espírito ministre essa palavra a cada um de nós, com poder, graça, revelação e autoridade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Diga amém. Diga de novo: se nos calarmos, muitos morrerão. Quero conversar sobre esse tema hoje com você. O objetivo é que o Senhor desperte o meu e o seu coração para a urgência da evangelização. Diga amém. O coração, vou pedir só que acenda a luz da filmagem, por favor, tá? A luz da filmagem, senão fica bastante escura a filmagem. As luzes da filmagem. Isso, obrigado. Eu agradeço muito, obrigado. O coração de uma igreja que ama, que cuida bem das pessoas, precisa estar comprometido com a urgência da evangelização em nossos dias. Sabe por quê? Muita gente fica preocupada apenas com um bom conhecimento teológico. Tendo conhecimento adquirido, aprofundado, se esse conhecimento não se transformar em misericórdia, em compaixão, em ações práticas de amor ao próximo, esse conhecimento é inútil, não vale nada. Muita gente diz: não, aqui na nossa igreja nós estamos preocupados só com qualidade e não com quantidade. Eu ouço isso desde que eu era solteiro. Para mim isso era uma das maiores desculpas esfarrapadas. E eu quero dizer uma coisa a você: se você é um que está preocupado apenas com conhecimento, você corre um sério risco de ser reprovado por Deus no último dia. Não pense que eu sou contra o conhecimento teológico. Ao contrário, eu tenho 10 anos de estudos teológicos e com muito esforço. E continuo estudando toda semana. Mas o que me preocupa, e às vezes me deixa triste, é com membros de igreja que querem se transformar em teólogos de plantão, que engordam a si mesmo, que inflam seus egos com conhecimento, mas esse conhecimento não se traduz em evangelização, não se traduz em fruto, não se traduz em graça, em amor prático ao nosso próximo. O conhecimento teológico, portanto, deveria nos levar imediatamente a um testemunho poderoso, a pregar a palavra com graça, com sabedoria e autoridade do Espírito. O conhecimento deveria nos levar a
um coração cheio de compaixão e de amor e cuidado. Diga amém. Por que eu estou dizendo isso? Ninguém conhecia melhor a Bíblia do que Jesus, porque Ele é a própria palavra, Ele é um com a palavra, é o autor da palavra. Ninguém conhecia melhor a Bíblia do que Jesus, mas o amor de Jesus foi prático. Ele saía pelas ruas, Ele tocava nas pessoas, Ele curava os enfermos, Ele ressuscitava os mortos, limpava os leprosos, tocava em em pessoas que os religiosos nem sequer falavam. Ele libertava, abençoava, ou seja, o coração dele era sempre cheio de compaixão. E por causa disso, Jesus confrontou os estudiosos das Escrituras por causa da incoerência entre o muito conhecimento e pouca ação de amor ao próximo. O que acontece é que, com o passar dos anos, do tempo, nós os evangélicos vamos fazendo da academia, dos cursos de bacharel em teologia, das escolas dominicais nas igrejas, dos seminários, das conferências, um lugar para simplesmente, às vezes, encher ainda mais o nosso ego, inflar o nosso ego, para mostrar que sabemos ou que somos especialistas em alguma coisa. Está cheio de debates nos blogs aí, nas redes sociais, discussões teóricas que não levam a nada, discutindo doutrinas, assuntos polêmicos que não levam a nada. Mas a minha indignação com essa situação é que pouca gente desses que fazem esses debates teológicos nos blogs aí, ou que estão apenas buscando conhecimento, pouca gente dessa estirpe toca pessoas com compaixão, misericórdia e graça. E aí eu fico preocupado com o acúmulo de conhecimento de alguns dos nossos membros e dos evangélicos em geral, porque conhecimento sem misericórdia, conhecimento sem amor, conhecimento sem compaixão, conhecimento sem o poder do Espírito Santo, conhecimento sem avanço evangelístico vira hipocrisia. E Deus não quer que sejamos uma igreja iludida. Sabe qual é a ilusão? É quando nós resumimos a vida cristã em nos levantarmos domingo de manhã e participarmos de uma escola bíblica, de um culto, e irmos para casa para mais uma semana. E acharmos que a vida cristã se resume em termos um dia para cultuar, um dia para estudar a Bíblia, e adquirir um certo conhecimento da palavra de Deus, e viver debaixo de alguns princípios. Deixa eu dizer uma coisa, isso, se não tiver cuidado, é farisaísmo. É apenas religiosidade, repito, é hipocrisia. O que é infinitamente mais danoso do que a falta de conhecimento. Eu vou falar uma coisa para você que parece heresia. Pode cheirar, mas não é. Não basta você conhecer a Bíblia e ser fiel a alguns princípios dela. Vou repetir. Não basta você assistir culto, conhecer a Bíblia e praticar alguns princípios. Não basta apenas ser fiel a alguns princípios. Eu vou dar uma pregação algum dia desse para frente sobre isso. Vou fazer uma pregação. Mas deixa eu te dar um detalhe sobre isso. Se você tem dúvida, além de tantos outros textos, mas se você tem dúvida, estude a parábola dos talentos, Mateus 25, contada por Jesus. Um recebe 5 talentos, outro 2, outro 1. Olha o elogio que recebe o que multiplica os talentos. O tanto que multiplicou 5, quanto que multiplicou 2. E olha para a reprovação daquele que guardou o talento. Ele não era infiel. Ele guardou o talento. Ele protegeu o talento. Ele guardava, mas ele não multiplicou. Então, meu querido, não adianta, não basta ser fiel. Tem que multiplicar o que Deus colocou nas suas mãos. Se você não multiplicar, você corre o risco de ouvir que aquele rapaz ouviu: servo mau e negligente. Lançai o servo mau nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, é uma ilusão achar que a vida cristã se resume apenas em decorar versículos, aprender doutrina, aprender teologia e não produzir frutos para Deus. Está pegando aí? Diga assim: glória a Deus. Primeiro lugar, vamos bem rápido. Algumas lições que eu espero que a gente aprenda
especialmente com esses 4 leprosos. A situação aqui, para você entender o contexto: Israel, reino do norte, 10 tribos. Israel, reino do sul, as 2 tribos lá, Judá e Benjamim. Mas aqui, reino do norte, capital de Israel, reino do norte, Samaria, uma grande cidade, muita gente. Não precisa apagar a luz da filmagem, a não ser que mantenha as outras, tá bom? Só para a gente, que eu já sou pretinho. Se você apagar, ninguém me vê aqui na frente. Ô Juninho, você está aí, rapaz? Que bom que você veio, rapaz. Aqui é seu lugar. Amém? Você não esperava por essa em público. Eu te amo, cara. Meu Deus, esse tênis aí, rapaz. Brincadeira, gente. Vamos lá. A Síria que está aí, que está em guerra civil, governada por um ditador, que está lá. Parece que nessa guerra aí, que já dura anos, acho que 17 anos, já morreram cerca de 500 mil pessoas ou mais. Essa mesma Síria, que tem como capital Damasco, esse país invadiu Israel, reino do norte. E a tática de guerra era o seguinte: você vai invadir uma cidade, as cidades eram muradas, não tem como entrar, e tem um exército lá dentro que ia tirar bastante flechas e ia revidar. Então o que você faz? Você arma um acampamento em volta da cidade. Hoje se faz isso de uma forma diferente. Hoje se faz um embargo econômico. E aí os navios de petróleo não podem sair, e aí a economia vai caindo, mas lá eles cercavam literal. Imagina que o exército da Síria, não sei, talvez 200 mil soldados, 300 mil soldados. O certo é que o exército da Síria todo estava lá acampado. Ninguém entrava, ninguém saía. Qual era a estratégia? A estratégia era esperar acabar a água, acabar os alimentos, acabar toda forma de sustento da cidade. Então eles destruiriam a cidade. E a situação ficou tão grave que as pessoas começaram a praticar o canibalismo. Isso falando de uma nação que era formada por gente que tinha sido um povo de Deus. Então vamos olhar algumas lições, olhando especialmente para a vida de 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade de Samaria. Mas antes disso, só quero recordar algumas coisas, algumas descobertas que abençoaram a humanidade. Tem todas as boas descobertas abençoaram muito a humanidade. Mas vou mencionar apenas umas 3 aqui, ou 4. No ano de 1860, foi descoberto a teoria dos germes. Um homem chamado Louis Pasteur, um francês chamado Louis Pasteur. Ele descobriu essa teoria e ele divulgou. Ele era um químico, microbiólogo. No ano de 1860. E por causa dessa descoberta, muitas doenças infecciosas que causavam a contaminação e a morte de muitas pessoas, isso passou a ser combatido. Doenças que atingiam tanto o corpo das pessoas como os germes que atingiam também os próprios alimentos. Ele criou um processo de fervura em altas temperaturas para matar as bactérias e os fungos. Isso é conhecido como pasteurização. Todo mundo conhece essa palavra pasteurizado. E sempre que você for no mercado, que você comprar algum produto e tiver isso pasteurizado, é por causa do nome desse homem, Louis Pasteur. Essa palavra vem do seu sobrenome. Ele também sugeriu que era possível evitar a entrada de micróbios no corpo através da asepsia. Agora imagine uma coisa. O Louis Pasteur descobriu isso, uma coisa que abençoa até hoje, muitos anos, nós estamos há muitos anos depois dele. Até hoje a humanidade toda é beneficiada por essa descoberta deste homem, Louis Pasteur. Agora imagine se ele tivesse guardado isso só para ele mesmo, só para a família dele, só para a casa dele. Muitos milhares teriam morrido. Talvez até hoje pessoas estariam morrendo no mundo todo. Mas ao descobrir, ele divulgou e beneficiou a humanidade. Diga amém. Você já pegou o que eu estou tentando dizer? Pegou? Você já descobriu a cura para a sua alma, a libertação para a sua alma. Você já descobriu a esperança para a sua vida.
Você já tem a vida eterna garantida em Cristo Jesus. Amém? Se você guardar isso só para você, muitos morrerão. O meu desafio é que você divulgue aquilo que pode trazer esperança para as pessoas, aquilo que traz vida. E isso tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. É bem interessante você olhar para isso. Quando você vai à França, eu já estive lá, os guias turísticos levam você lá para mostrar o palácio que era de Napoleão Bonaparte. Às vezes eles vão te levar até o túmulo de Napoleão. Eles criaram até um processo que você tem que se curvar um pouco para poder olhar para o túmulo de Napoleão. Essa era uma estratégia dele, que ele queria que fosse assim. Mas eu te pergunto, quem beneficiou mais a humanidade, Napoleão Bonaparte ou Louis Pasteur? Nem se compara. Napoleão Bonaparte foi um homem que fez muitas guerras, conquistou pela espada. E Louis Pasteur salvou muitas vidas da morte. Diga amém. Você quer ser usado para salvar muita gente da morte eterna? Quantos querem ser usados para salvar pessoas da morte eterna? Deus conta com você. Deus chama você. Deus quer que você compartilhe a mensagem que te salvou, que te libertou, que te curou, que te dá vida, que te dá esperança. Diga amém. Outra descoberta foi um negócio que eu estou usando aqui, chama óculos. O primeiro relato é de 1268 depois de Cristo. Um inglês chamado Roger Bacon. Ele construiu as primeiras lentes de cristal para corrigir distorções da visão. A invenção do Bacon demorou mais de 100 anos para se tornar prática. Mas em 1784, um norte-americano chamado Benjamin Franklin, ele inventou os óculos bifocais, hoje conhecidos como multifocais. E graças a Deus que esses homens não guardaram as suas invenções para si mesmos. Eles espalharam. E quantos milhões de pessoas, como eu agora mesmo, estão usando um óculos multifocal? Diga amém. Você tem a mensagem da vida eterna. Você é portador da mensagem que aponta para a vida eterna. E Deus conta com você e comigo para dar vista aos cegos espirituais. Deus conta comigo e com você para sermos sal fora do saleiro, para sermos luz no meio das trevas. Diga amém. Para fazermos a diferença onde estivermos. Uma outra coisa que você usou hoje. Quantos aqui vieram de carro para cá? Levanta a mão. Quantos vieram de carro ou de moto? Levanta a mão. Então você que dirigiu um carro ou uma moto, você usou hoje já um negócio chamado bateria elétrica. No ano de 1800, um físico italiano chamado Alessandro Volta, ele descobriu um negócio muito interessante. Ele fez uma corrente elétrica passar por um fio entre uma barra de zinco e outra de cobre, mergulhada em 2 recipientes com água salgada. Então estava criada a bateria elétrica. E sabe, o seu carro, o meu carro, agora eu não tenho mais, tá? Eu ando no carro da patroa. O meu carro e o seu carro, tantos outros mecanismos, só podem ser usados hoje porque ele repartiu, ele dividiu o seu conhecimento. Mas você não tem uma bateria elétrica dentro de você. Você usa uma bateria elétrica no seu automóvel, mas você tem o dínamos. Você não está entendendo? Dínamos. O poder do Espírito Santo dentro de você, que pode levar muitas pessoas a uma experiência maravilhosa com Deus. Se você simplesmente no poder do Espírito Santo testemunhar com graça, poder e autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então não esconda o que está dentro de você. Coloca para fora. Compartilha. Muita gente vai ser beneficiada. Imagina
Quantos carros foram ligados hoje? Porque um homem não ficou para consigo mesmo aquilo que ele inventou. Quantas pessoas, olha para mim, irmão, vão estar na eternidade se você tão somente abrir sua boca e ganhar alguém para Jesus nessa semana? Você não sabe quem que você vai ganhar. Talvez você vai ganhar um menininho, uma menina, alguém, mas esse alguém vai se tornar alguém poderoso em Deus, e essa pessoa vai levar milhares e milhares para o céu. Diga amém. Então essa é a sua hora de agir. Essa é a sua hora de agir no poder do Espírito Santo. Deixa eu só citar mais uma. E aí os médicos vão gostar. Estou vendo o doutor Edson aqui na frente, né, com a Denise ali, e outros médicos estão aí. Nossa igreja tem tantos médicos, nós somos tão gratos. Mas no ano de 1846, foi o ano em que começou a ser inventada a anestesia. Imagina até então, como é que fazia anestesia antes disso? Pergunta para o doutor Edson que ele vai responder para os médicos da igreja. Quando tinha que amputar uma perna de um camarada, quando eu tinha que amputar um braço, tinha que botar um pano na boca para o cara morder e vai lá e tam. Ou então dar bastante álcool para o cara, ele ficava bastante embriagado, ia lá e tam. Mas, no ano de 1846 foi inventada a anestesia. Imagine você indo no dentista sempre. Quem aqui já foi no dentista? Levanta a mão. Você não precisou de uma anestesia no médico, mas você precisou de uma anestesia no dentista. Tem gente que tem medo até da anestesia do dentista. Agora imagine se você tivesse que ir ao dentista, fazer todo esse serviço de dente sem anestesia. Você ia desistir. Mas um homem chamado Thomas Green, ele descobriu algo interessante a partir do uso do éter. E essa descoberta possibilitou a entrada da anestesia para procedimentos cirúrgicos. Hoje, através da descoberta da medicina, podemos aliviar a dor e o sofrimento de milhões de pessoas, como você quando vai ao dentista ou ao médico que precisa disso. Mas eu quero dizer uma coisa, com todos os avanços científicos, o homem não descobriu a solução para o problema da alma humana. O homem não descobriu a solução para o problema da morte. Mas você é portador da mensagem que tem a cura para a alma humana, a libertação para a alma, e tem a solução para o problema da morte eterna. Amém, amados? A mensagem que você é portador traz libertação para a alma e traz vida eterna em Cristo Jesus. Agora isso não pode ficar só com você. Quantos de nós às vezes entra ano, sai ano e a gente não ganha uma pessoa para Jesus? O mundo de hoje tem cada vez mais mortes, cada vez mais abusos, cada vez mais tráfico, cada vez mais viciados, cada vez mais sexo ilícito e deliberado. O mundo está cada vez mais corrupto. Tem aumentado ainda mais o número de alcoólatras, pessoas em depressão, pessoas no meio do mar humano, mas vivendo em solidão, pessoas em desespero. O número de divórcios tem aumentado grandemente, inclusive no meio cristão. Pessoas em aflição. O número de suicídios lentos e abruptos tem aumentado constantemente. O número de homicídio e a dor das famílias tem aumentado por causa disso. Basta ler os jornais ou assistir algum telejornal e toma cuidado para você não ficar depressivo assistindo isso, porque você vai ficar chocado com tanta tragédia. O problema é quando você se acostuma com isso. O problema é quando você começa a achar que é assim mesmo. Mas para você não se acostumar, você é a resposta para dores humanas. Levanta essa mão e diga: eu sou a resposta. Diga: eu sou a resposta de Deus para o problema da alma humana, para o problema da eternidade de muitas vidas. Diga a mensagem que tem esperança. Diga a mensagem de esperança. A mensagem de vida eterna está comigo. Então abra a tua boca e compartilhe em nome de Jesus.
A mensagem que pode mudar a realidade espiritual, a realidade moral, ética da nossa sociedade está comigo, está com você. Levante sua mão e diga assim: a igreja de Jesus é a esperança do mundo. Diga: a igreja de Jesus é a esperança do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou falar uma coisa que é bom que fique gravado. Logo, logo, essa igreja vai estar influenciando Marília como nunca antes. Logo, logo, essa igreja vai estar influenciando a política, a cultura, a economia e todas as áreas desta cidade para a glória de Deus. Porque logo, logo, essa cidade vai estar sendo tomada e cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Basta que eu e você façamos a nossa parte. Amém? Pode ter certeza disso. Por que eu sei disso? Porque Deus já me deu essa palavra. Deus já me disse várias vezes que Ele deu a cidade, que Ele colocou a cidade nas nossas mãos. Isso é apenas nós fazemos o que temos que fazer. Nós vamos ver numa cidade transformada. Leva essa mão e diga: eu vou ver numa cidade transformada. Fala como quem crê, rapaz. Seja profeta. Diga: eu vou viver numa cidade transformada, sem violência. Diga: uma cidade menos corrupta, uma cidade justa, uma cidade cheia de paz, porque eu sou um pacificador. Diga: onde Jesus reina, a paz do céu reina. Uma cidade cheia de amor, uma cidade justa, uma cidade lavada pelo sangue, o sangue de Jesus. Diga: isso é realidade no mundo espiritual, e eu chamo a existência no mundo físico. Amém. Nós podemos mudar a realidade se nós compartilharmos a mensagem que Deus, que nos salvou, a mensagem que nos curou, a mensagem que nos libertou. Porque não é correto ficar querendo receber sempre mais e não repartir. Vira para o seu vizinho de cadeira e fala uma coisa para ele: você não é mar morto. Você tem que ser como o Rio Jordão. Se for um cara assim muito amigo, você fala assim: por isso que a barriga está crescendo, está retendo demais. Brincadeira. Um dia nós estávamos numa reunião nossa, e eu perguntei para um membro da equipe pastoral. Essa eu vou contar aqui, mas não vou dar o nome, né? Fica tranquilo. Eu perguntei para um pessoal, falei: irmão, por que eu nunca vejo você chorando? Ele falou: não, pastor, eu choro sim. Mas choro, como é que eu nunca vi tantos anos junto aqui na equipe? Não, pastor, é que eu choro por dentro. Eu falei: cara, é por isso que sua barriga está grande, isso é só lágrima. Diga de novo: você não é mar morto. O mar morto, ele recebe as águas doces do Rio Jordão, que nasce lá nas montanhas, e ele desce, forma o lago da Galileia, desce e cai no mar morto. Mas como o mar morto está a cerca de 420 metros abaixo do nível do mar, as águas do mar morto, aliás, ele está secando, evaporando. As águas que caem ali não saem para lugar nenhum. Você não pode ser assim. Não é justo você ser saciado da sua fome espiritual, enquanto tem muita gente morrendo espiritualmente, clamando pelo pão do céu e pela água da vida, quando isso já está com você. Diga amém. Você já se alimentou do pão do céu? Você já se alimentou do pão do céu? Por que nós precisamos compartilhar a mensagem de salvação? Porque um impostor tomou posse da terra. Esse impostor se chama Diabo e Satanás. E ele instaurou o pecado, a morte, o caos, a destruição. E nenhum ser humano poderia se habilitar para nos resgatar do problema do pecado e da morte eterna. Mas Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio buscar e salvar a humanidade perdida. No livro do Apocalipse, capítulo 5, João está tendo uma visão da glória do céu, e você conhece o texto, vou só mencionar. E ele vê o Pai assentado no seu trono, segurando um livro na mão direita.
E ele ouve um anjo bradando com forte voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus 7 selos? E ele começa a chorar. Ele diz: eu chorava muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não podia nem mesmo olhar para aquele livro, quanto mais pegá-lo. E quando ele está chorando, um dos anciãos fala com ele e diz: pare de chorar, olha lá, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Isso traz uma mensagem para nós, que não há salvação em nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Só há um nome pelo qual nós podemos ter esperança, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido, não adianta você achar que vai vir uma solução de Brasília, que vai vir a eleição aí, depois vai ficar tudo normal. Meu querido, há quantos anos você escuta esses discursos? A cada 4 anos ou a cada 2 anos? A cada 2 anos você escuta. E a cada 4, agora, por exemplo, é para deputados, senadores, presidente. Aí daqui 2 anos para prefeito. Vereadores, você escuta há quantos anos? E eu te pergunto, o que mudou? É claro que você tem que ser inteligente, responsável e não votar em ninguém de esquerda. Não votar no marxistas dentro da direita. Mas não vai ter solução para o Brasil e para a sociedade vinda da política. A solução está em Jesus. Inclusive para os políticos. Só Jesus Cristo salva. E nenhum outro há salvação. Jesus é o único nome que nos dá vida e vida em abundância. Posso ouvir um amém da igreja? E aí, mas para que as pessoas possam crer em Jesus, elas precisam ouvir. Projeta para nós Romanos 10, 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 14. Ele diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E olha onde envolve nós aí, mais uma vez. E como ouvirão se não houver quem pregue? A mensagem precisa ser pregada. Alguém precisa compartilhar. E aqui eu estou pregando para salvos. A maioria aqui é salvo, quem me ouve em casa, a maioria já é salvo. Mas esses salvos têm que sair por as portas. E ao sair por aquelas portas, você entra no seu campo missionário. E aí você precisa compartilhar a mensagem que te salvou, que te perdoou, que te reconciliou com Deus. A mensagem que transforma, a mensagem de esperança. É função minha e sua. Diga amém. A resposta para o problema da dor humana, para o problema da angústia, da depressão. Domingo passado falamos sobre depressão. Se você perdeu, assiste lá, acesse lá o site, está lá, e vale a pena você escutar a palavra sobre depressão. A resposta para o problema da dor humana, da angústia, da depressão, da morte. A resposta para o problema da miséria. A resposta para a simples carência emocional ou afetiva está nas mãos daqueles que um dia foram perdoados, curados, salvos e libertos por Jesus Cristo de Nazaré. Você pode olhar para mim e dar um amém? Diga: eu sou a resposta para o problema da dor humana. Amém? Ou seja, está nas nossas mãos. Na verdade, está nos nossos corações. E nós vamos abrir a boca e compartilhar. Você pode levantar a sua mão e dizer assim: a igreja de Cristo é a esperança para o mundo. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Segundo lugar, eu vou mais rápido. Rompendo as barreiras. Esses 4 leprosos do texto que lemos, eles eram pessoas discriminadas pela sociedade, segregados, excluídos da sociedade, porque a lepra era uma doença muito perigosa na época. As pessoas tinham que sair das suas casas, não podiam conviver com a esposa e filhos, não podiam conviver dentro da cidade, tinham que ficar fora. Às vezes eles moravam em cavernas, às vezes em cemitérios, em alguns lugares. Isso era tão sério que quando alguém estava andando por uma estrada e tivesse alguns leprosos, ou um leproso,
E se o vento estivesse batendo do leproso em direção à pessoa que estava vindo, quando se aproximasse de uma distância de uns 30 metros, ele tinha que gritar bem alto: leproso, leproso, imundo, imundo, para que a pessoa não fosse contaminada. Essa era a lei. Se ele não fizesse isso, ele poderia ser apedrejado. E esses homens estão lá, excluídos da sociedade, mas a fome era tanta lá em Samaria, como eu disse, estavam praticando até o canibalismo. E quando eu olho esse texto, eu fico chocado. Eu penso, e se você é mãe, pensa no negócio. Eu acompanho tantas mulheres que querem ser mãe e às vezes ficam frustradas porque não conseguem. Agora imagina uma mãe que gera um bebê, que carrega um bebê no ventre 9 meses. E depois ela está amamentando aquele bebê, e depois ele começa a crescer. Agora o caos está instalado, há um exército enorme. Acabou a comida. E um povo que nem come, os judeus, não sei se você sabe, ele não come nem determinadas partes do boi. Agora estavam tendo que comer até cabeça de jumento e esterco de pombas. Agora, uma cabeça de um jumento estava custando, na nossa moeda, se fosse trazer para hoje, cerca de R$80. E uma caneca, imagina uma caneca, presta atenção num negócio: cocô de pomba, esterco de pomba. Essas pombas aí, voadoras, que carregam um monte de coisas aí, pode transmitir até doença. Imagina, o cara comprar por R$5 uma caneca, era R$5 uma caneca de cocô de pomba, para comer o cocô da pomba. Não era a pomba, ele comeu pelo menos o cocô da pomba. Essa era a situação que chegou. Mas o que é mais pesado nisso é que uma mãe procura o rei, quando ele vai passando e fala: socorro, majestade. Ele fala: qual é o problema? E ela fala: essa mulher falou para a gente que era para a gente comer o nosso filho, e nós comemos o meu filho. Imagina isso, a mãe está relatando. Ela diz: nós cozinhamos o nosso filho e comemos. Mãe, pensa nisso. Não, a gente nem é capaz de imaginar um negócio desse, mas é o que está escrito. Talvez você ia pensar: pastor, mas está na Bíblia. Está aí: cozinhamos o meu filho e o comemos. Ela comeu. Na nossa cabeça, isso é inadmissível. Mas o ser humano, quando está desesperado pela fome, é capaz de coisas que você nem imagina. Talvez você vai falar uma questão de sobrevivência. Não. Aí já é uma outra questão. Porque uma mãe que ama, ela morreria, mas não comeria o filho. Mas essa mãe fala para o rei: comemos o nosso filho. E ela diz: e no dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Nem vou ficar falando sobre isso. O rei rasga as suas vestes, ele fica escandalizado. E agora o que ele faz? Ele quer matar o profeta. Porque agora ele diz: não, essa responsabilidade é de Deus, é Deus que está fazendo isso, então vamos matar o representante de Deus. Não, a responsabilidade era do rei da nação, que tinha se afastado de Deus. O profeta estava lá para trazer o povo para perto de Deus. Não era Deus e não era o profeta que estava causando aquele caos. Eram os pecados deles. Às vezes você está passando por provação, meu irmão, por causa do seu egoísmo, do seu pecado, e você está culpando Deus. E às vezes os inimigos estão chegando para você e dizendo: onde está o teu Deus? Você está passando por isso, você não é crente, você não é da primeira igreja batista, por que você está passando por isso? Talvez seja hora de você falar: é porque eu semeei muita coisa errada, estou tendo uma colheita errada. Mas era hora de você dizer: isso vai mudar em nome de Jesus. Eles estavam tendo uma colheita, e aí ele vai para matar o profeta. Só que quando ele chega lá, o profeta fala: fica tranquilo, amanhã, a essas horas, vocês vão poder comprar, não é cocô de pomba e nem cabeça de jumento. Amanhã, por essas horas, vocês vão comprar 6 quilos de trigo por R$1. E 2 quilos de cevada por R$4 ou R$5. Amanhã vai ter comida para todo mundo. E o rei de alguma forma vai embora.
Lembrando que essas táticas de guerra, de cercar, de sitiar, também foi usada na Segunda Guerra Mundial. No dia 8 de setembro de 1941, o exército alemão recebeu ordem de Hitler para cercar a cidade russa de Leningrado. Essa cidade tinha 3 milhões de pessoas. O cerco em volta dessa cidade durou 900 dias. Quase 3 anos. E nesse período morreram mais de 1 milhão de pessoas só nessa cidade russa. E era isso que estava acontecendo. E é isso que estava acontecendo em Samaria. Mas o rei disse, não, agora isso vai mudar. Essa realidade desesperadora vai mudar de hoje para amanhã. Deus vai intervir no meio de tudo isso. Ele está falando, Deus está intervindo. Eu vou voltar nisso daqui um pouco. Havia uma palavra de Deus dizendo, vai haver uma intervenção divina. E porque Deus vai intervir, a história vai mudar. Levanta a mão e diga assim, quando há uma intervenção divina. Você não está falando como quem está cultuando. Diga assim, quando há uma intervenção divina, a sentença de morte é transformada em bênção de vida. Diga de novo, quando há intervenção divina, a sentença de morte é transformada em bênção de vida. Toda a cidade estava condenada à morte se o cerco continuasse. Mas Deus está dizendo, o cerco vai terminar amanhã. E a sentença de morte está sendo retirada. E a bênção da vida e da provisão está sendo derramada agora. Mas alguém tem que profetizar. Antes de Deus fazer, alguém profetizou. Amém? Você quer ver a realidade das famílias que te cercam mudar? Vá até eles e profetize a mudança. Chega na família e diga, seu casamento vai mudar. A realidade da sua família vai mudar. Os relacionamentos quebrados vão ser restaurados. A paz vai reinar nessa casa, porque o príncipe da paz está chegando aqui. Amém? A harmonia do céu vai ser realidade nessa casa, porque o Espírito do Senhor vai poder habitar as vidas aqui. Amém? Abra sua boca. Antes da provisão, veio a palavra profética. Amém? Acho que você não está entendendo. Parece que nem deu tempo Eliseu orar, mas ele liberou a palavra profética. E porque ele liberou, Deus fez. Amém? Interessante. Ok, vamos. Daqui um pouco eu volto nesse assunto lá. Mas eu quero pensar um pouco no Brasil, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, não sei se você sabia, tem 45 milhões e 350 ou 300 mil habitantes. 45 milhões e 300 mil habitantes a última vez que eu olhei. 45 milhões, quase um quarto da população brasileira mora nesse nosso estado. Qual é o clamor do nosso estado? Qual é o clamor dos habitantes da nossa cidade, que tem 220 mil habitantes? Melhor, o que é que está impedindo os homens da nossa cidade? Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. O que é que está impedindo essas pessoas de receber o pão do céu? O que é que está impedindo os habitantes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país beber da água da vida? O que está impedindo esses homens, essas mulheres, esses adolescentes e crianças receber o poder perdoador de Jesus? Serem reconciliadas, serem restauradas, serem salvas. O que está impedindo? Olha para mim. Vou repetir. O que está impedindo os homens da nossa cidade, as mulheres, os jovens, os adolescentes e as crianças de beber da água da vida e se alimentar do pão da vida que é Jesus? O que está impedindo? Você quer a resposta? Vou responder com 3 palavras. Ou 4. Quer a resposta? O que está impedindo os homens da nossa cidade beber da água da vida, comer do pão do céu, pão da vida que é Jesus? Sabe o que está impedindo? Você quer a resposta? O seu silêncio. Nós entramos, nós saímos daqui do culto, nós vibramos, nós aplaudimos, nós batemos palmas, nós oramos, mas nós vamos para a nossa casa e trancamos, fechamos a nossa boca. E não compartilhamos a mensagem. Você é a igreja.
O que está impedindo essa pessoa de se alimentar do pão da vida, o pão do céu, e beber da água da vida, da fonte da água da vida, é o silêncio da igreja. E não estou falando igreja coletiva, estou falando igreja eu e você. Se você quer que essas pessoas recebam a água da vida e o pão do céu, abra sua boca e compartilhe. Você não precisa ser teólogo. Você não precisa ser teólogo. Você só precisa testemunhar o que Deus fez no teu casamento, o que Deus está fazendo na tua casa, o que Deus está fazendo na tua vida, o que Deus está fazendo nos seus estudos, o que Deus está fazendo na sua profissão. Você precisa só testemunhar o que Deus fez, te libertando do vício. Você só precisa dizer: minha vida era assim, e agora eu tive um encontro com Jesus, e a minha vida agora é assim. Conte o que Jesus fez por você. Se você pensa que Jesus está preocupado em levantar teólogos, vou dizer para você que não. Jesus quer levantar gente que quer repartir o que Deus fez. Jesus libertou um homem que tinha uma legião de demônios. Uma legião. E ele queria seguir Jesus, junto com os outros discípulos. Jesus falou: não, volta para sua casa e conta para todos os seus o que Deus fez na tua vida. E contar o quê? Talvez ele nem conhecesse Bíblia. Contar o quê? Conta que você era possesso por algumas centenas de demônios, mas que você teve um encontro com o Filho de Deus, e o Filho de Deus te libertou. É suficiente para que outros creiam e se convertam. Conta o que Deus fez, irmão. Para com essa desculpinha de dizer: não sei pregar. Você não precisa saber pregar. Você sabe contar a tua história. Conte a sua história de vida. Amém, amados? A mensagem da igreja verdadeira é a resposta para a nossa sociedade. É a resposta para tudo que está acontecendo de ruim à nossa volta. É a resposta para que possamos diminuir o índice de suicídio, o índice de homicídio, o índice de pedofilia, o índice da dor humana. É a resposta, inclusive, para a pobreza e para o problema do analfabetismo no Brasil. É a igreja. Porque quando alguém se converte a Jesus, cada convertido a Jesus, se for um homem que ia no bar, agora é um homem a menos no bar. Amém? Fala a verdade, muitos de vocês, se não fosse convertido, onde você estaria agora, nesse horário? Um já gritou ali no bar, pelo menos você foi honesto. Mas talvez você estaria lá em algum lugar. Onde você estaria ontem à noite, se você não fosse convertido? Você teria que pegar e ver quem seria você sem Jesus. Quem seria você? E está aí, olha para mim que eu vou te dar mais um agora. Aí você fica nessa assim: não vou dar dízimo não, porque eu não vou dar dízimo. Quanto dinheiro você deu para o dono do bar? Eu conheço gente que fumou casas, só o que gastou de cigarro dava para comprar uma casa, e o que gastou de bebida dava para comprar mais uma. Aí vem para a igreja, e Jesus te salva, te dá vida eterna, te liberta dos vícios, e você fala assim: não vou contribuir não. Mas para o dono do bar, seu desgraçado, você dava todo lá, acabava todo o teu salário lá. Você se endividava todo mês. Você vivia no agiota por causa disso. Agora Deus te livrou, você está prosperando e você quer ser infiel na casa de Deus. Sabe qual é a questão? É que aqui você ouve a verdade, sem rodeios, nua e crua, e só vai ficar aqui se quiser continuar ouvindo a verdade. Deus faz uma obra linda, te deu um nome eterno que jamais se apagará, mudou a tua história, mudou o teu destino. Eu falo que a nossa igreja é cheia de ex. Eu olho para cada ex que tem hora que nem dá para acreditar. Pode enumerar tudo que é ex aí, que tem gente que é ex sentado aí, às vezes está do teu lado. Tem ex isso, ex aquilo outro, ex.
É que eu não vou enumerar aqui, que fica feio. Mas alguns deles estão bem aqui. Deus muda a tua história. Então seja fiel a Deus, honre a Deus, compartilha a tua história, compartilha o teu testemunho. Muita gente precisa ouvir a tua história. A decisão dos 4 leprosos foi: esse é um dia de boas novas, e se a gente se calar, eles estavam com tanta pressa que eles disseram: nós não poderemos esperar o dia amanhecer, nós vamos contar agora à noite. Você não sabe que hora seu vizinho vai morrer, você não sabe que dia seus amigos vão morrer, você não sabe. Por isso ele disse: nós não podemos esperar até de manhã, nós vamos agora. Diga amém. Os 4 leprosos. A terceira coisa que eu vou enumerar bem rápido é que Deus usa pessoas improváveis com corações sensíveis. Leia isso bem bonito. Se você é um improvável como eu, pode ler isso, vamos lá? Deus usa improváveis com coração sensíveis. 4 leprosos, porque é gente mais improvável do que isso. Discriminados, jogados fora da cidade, não podia conviver com a família. E eles estão lá, e eles chegam à seguinte conclusão: se a gente entrar na cidade, vamos morrer mesmo, porque vamos pegar o que dentro da cidade? Nada. Tem morte lá. Se a gente for no arraial lá do exército da Síria, se eles nos deixarem viver, é lucro. Se morrer, também morreu, vai morrer de fome mesmo, então morrer de fome aqui ou lá, vamos lá. Agora eu vou te contar uma coisa bem interessante. Quando eles decidiram ir até o arraial do inimigo, preste atenção, que eu vou tentar ilustrar para que você entenda. Se você quer compartilhar a mensagem, você vai ter que ir até o arraial do inimigo. É isso mesmo. Você tem que entrar no arraial do inimigo. Mas quando você entrar no arraial do inimigo, você vai descobrir, a primeira coisa que você vai descobrir é que Deus já foi na sua frente. Você vai descobrir que Deus já foi na sua frente. Imagina comigo, 4 homens leprosos. Vamos pegar 4 aqui, rapidamente. 4, vem aqui, 4 caras aqui, rapidamente, vamos. Enquanto eu prego, estou precisando de 4 em cima do palco. 1, 2, cadê o outro? Espera aí. 4, está faltando 1. Corre logo lá. Vocês estão lá, vamos lá. Começa lá daquele lado. Vamos para lá os 4. Vamos lá. Só de ilustração, tá? Vocês ficam ali, vai Diego, vai vocês, ficam uns 4 aqui do lado do centurião, vai mais 4 ali, vai uns 4. Fica mais gente ali, bota uns 10 lá, cadê os 10? Vamos lá, então mais homem, tem que ser homem, vai lá, corre lá, você que tinha levantado, corre lá, vai, uns 10 lá, vai. É só para a gente ilustrar rapidamente, para você pegar o princípio. Eu vou te ensinar uma lição poderosa. Se você for, mais gente ali, bola ali. Fica ali, não é para ficar, não fica com essa pose aí não, vocês estão tudo aí. Vamos lá. Tem mais gente, eu preciso de mais gente ali. Mais gente, rapidamente. Vamos, continua o culto aí. Quando eles começarem a marchar e for chegando perto, vocês vão correr para todos os lados da igreja, se esconder em algum lugar. Não pode ficar aqui não, entendeu? Nenhum pode ficar aqui, Eu só estava combinando a peça, ensaio na hora, ao vivo e a cores. Não, ali era só 4, por que tem uma multidão aí? Você não sabe contar não, rapaz? Só 4, se você quer ir, vai para o outro lado. Só 4, vão lá para o outro lado. Pode ir para lá, embola lá, pergunta, pode ir lá. Pergunta para eles o que fazer. Era só 4, não pode ser 7, já tinha 7 ali, 4 virou 7 ali. Vai ficar lá no meio deles, eles sabem o que fazer, tá bom? Presta atenção, igreja, olha o que Deus faz. A gente brincou aqui, mas você precisa pegar aqui uma mensagem poderosa. Deus criou tudo do nada, pela palavra do seu poder. Mas Deus pega alguns atos proféticos. Imagina que ali tem um grupo de homens. Por um instante, não são só aqueles. Imagina ali 200 mil soldados, ou 300 mil.
E imagina que vai acontecer daqui um pouquinho. 4 leprosos. O leproso não estava rindo com essa cara, não. Mas tem que fazer cara de leproso. Se não fizer, olha lá, hein? Se vira aí. Agora, presta atenção. Os leprosos começaram a caminhar. Os leprosos começaram a caminhar. Sem rir, cara. E quando os leprosos começaram a caminhar, presta atenção nesse segredo. Deus usou os passos dos 4 leprosos. E lá eles não ouviram os passos de 4 leprosos. Lá no arraial da Síria, lá no arraial onde o exército estava acampado, eles ouviram o barulho de um exército poderoso que ia acabar com eles. E o que eles fizeram? Eles fugiram, e eles procuraram se esconder, e eles deixaram tudo para trás. Os leprosos chegaram lá. Imagina, você está achando que é brincadeira? É o que o texto está dizendo. Eles ouviram o ruído de um grande exército. Deus pegou os passos de 4 leprosos. E o arraial do inimigo. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado, viu, os homens aí, os leprosos também. Obrigado. Vocês não era só espiritualmente que vocês eram, mas já foram curados. Amém. Vocês podem sentar. Obrigado. Vocês são demais. Dá uma salva de palmas para eles, irmão. Presta atenção. Olha, Deus pegou os passos de 4 homens leprosos que talvez andassem com dificuldade. E Deus fez com que lá no arraial o exército escutasse a marcha de um exército poderosíssimo que ia acabar com eles. E eles se levantam. E o barulho está ensurdecedor. Não dá tempo de pegar cavalo, não dá tempo de pegar jumento, não dá tempo de fazer a mala, não dá tempo de pegar a mochila, não dá tempo de pegar a espada, não dá tempo de pegar nada. Eles deixam para trás até as roupas que eles tinham de reserva, eles não levam nada, eles só querem correr e fugir. Porque o Deus do céu pegou os passos de 4 leprosos e botou um exército para fugir. Você não está entendendo, né? Vou desenhar para você. Quando você resolver entrar no arraial do inimigo para saquear o caminho do inferno, o Deus do céu já vai ter ido na sua frente. Ele vai criar um rebuliço lá no caminho do inferno, e ele vai fazer o inimigo fugir na tua frente. Quando você chega lá, o diabo já fugiu. Você não tem que ter medo de demônio, coisa nenhuma. Eles é que tem que fugir quando você chegar lá, em nome de Jesus. É esse o princípio. Você se levanta e marcha em direção ao arraial do inimigo, e Deus faz o inimigo fugir por 7 caminhos. É o que está em Deuteronômio 28. Diga um glória a Deus aí. Esses homens representam corações cheios de amor, de compaixão, de misericórdia. Eles chegam lá, entram numa barraca, come, bebe, pega algumas coisas, ouro, prata, esconde, volta, entra noutra. Aí a barriga já está cheia, eles olham, pegam mais alguma coisa, e um deles fala: opa, vamos parar. Esse é um dia de boas novas, e nós não podemos esperar até amanhecer. Se a gente esperar até amanhecer, alguma coisa vai acontecer conosco. Vamos lá agora à noite. E eles vão e gritam para os atalaias: vamos ao arraial dos sírios. Não tem ninguém lá, eles fugiram. Tem comida para todo mundo e está ali, e mais, é de graça. Essa não é a mensagem que você tem que dizer? Meu querido, tem comida para você. Tem bebida para você. O pão da vida está disponível para você, Jesus Cristo de Nazaré. A mensagem é: tem perdão para a tua casa, tem perdão para você, tem solução para a sua família. Amém? Tem esperança. Amém? Tem reconciliação. E é de graça. Amém? De graça recebemos, de graça damos. Diga amém. É só isso. E eles anunciaram:
O rei, a princípio, não quer acreditar, ele manda checar e viu que era tudo verdade. E deixa eu dizer uma coisa para você: 4 leprosos mudaram a sorte e a história de uma cidade com muitos milhares de habitantes que estavam condenados à morte pela fome. Naquela noite eles saíram e saquearam. Quando o exército ia para a guerra, ele levava muita comida, ele levava muita coisa, porque tinham que ficar acampados. Estavam à mesa, tinha muita coisa. Eles saquearam e saquearam. O oficial incrédulo, que diz que Deus nem que abrisse a janela do céu não ia fazer, ele morreu pisoteado. Os incrédulos, eles vão ver o que Deus está fazendo, mas eles não vão se unir aos que estão fazendo a obra, porque eles não aceitam. Mas eu quero dizer uma coisa: se você for incrédulo, você corre o risco de ver o milagre e morrer diante do milagre, sem experimentar o milagre. Por isso eu te convido a ser um como aqueles 4 homens. Eu quero chamar o pessoal do louvor já para vir, mas eu quero concluir dizendo uma coisa a você. Muitos evangélicos, muitos cristãos, ficam esperando domingo após domingo, culto após culto, para receber mais um prato de teologia, um prato de doutrina em algumas igrejas, quando na verdade, em vez de você querer receber um prato de teologia e de doutrina, olha para mim, você precisa repartir aquilo que você já tem. Para de ser um consumidor de sermão, de louvor e de oração dos outros. Comece a repartir a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus, que já está em você pelo Espírito Santo. Diga amém. Muitos de vocês foram curados aqui nessa igreja. Muitos de vocês foram libertos. Muitos de vocês foram salvos. Aliás, quase todos foram salvos aqui. Então compartilhe a sua cura. Compartilhe a sua libertação. Compartilhe a sua salvação. Porque nós existimos para ganhar vida para Jesus e cuidar bem delas. Levanta sua mão e diga: eu existo. Diga: eu existo para ganhar muitas vidas para Jesus e cuidar muito bem delas. Diga: eu existo para mostrar às pessoas a solução, a esperança, o remédio, a única porta, Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos responsáveis por anunciar. Deixa eu dizer uma coisa a você. Aqueles homens precisaram se levantar. Estavam sentados e iam morrer, mas eles levantaram e foram até o arraial. Você precisa se levantar. Da onde, pastor? Não é simplesmente dessa cadeira. É de se levantar da sua zona de conforto. É abrir sua casa. Deixa eu te perguntar. Olha para aquela parte de cima lá, está a nossa visão. Cada casa uma igreja. Cada membro um ministro de Cristo. Diga isso: cada casa uma igreja. Cada membro um ministro de Cristo. Pergunte para o teu vizinho de cadeira. Faz uma pergunta simples para ele. Diga assim: a sua casa é uma igreja? Olha para mim. A sua casa já é uma igreja? Eu não estou falando de placa. Não estou falando de placa. As placas só representam o orgulho e a soberba e a desobediência de muitos homens. Eu estou falando de que a minha casa e a sua casa precisa ser Betel, lugar onde o céu se manifesta na terra, lugar de cura, lugar de salvação, lugar de bênção. Isso só vai acontecer se você abrir sua casa para ter uma célula poderosa lá, para ter um curso de família lá, ganhando vidas para Jesus, cuidando bem delas. Você acha que Deus te deu aquela casa bonita só para você ficar lá desfrutando de alguma coisa lá? Não, Deus deu para ser um lugar onde os anjos de Deus sobem e descem, onde a glória do Senhor se manifesta. Deus deu para ser lugar de salvação, lugar de libertação, lugar de restauração, lugar de bênção, lugar de encontro e reencontro de muita gente com Jesus. Se você ama o Senhor,
A sua casa é dele. Sabe qual é o maior inimigo do avanço do Evangelho? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Porque não temos coragem, queremos pregar para os outros, mas não temos coragem de abrir a nossa casa. Durante 11 anos, toda segunda-feira eu e a Rosângela estávamos casados para sempre na nossa casa. E depois, durante mais 6 anos, 17 anos, nossa casa aberta. Durante 17 anos, 11 anos casados, 6 anos de célula. E agora, nesse mês de agosto, nós estamos voltando a abrir mais um grupo. Porque a minha casa tem que ser lugar de salvação. Você fala assim: eu sou a igreja, você é a igreja, então faça da sua casa uma igreja. Jesus disse: quem você recebe a mim, me recebe. E quem recebe vocês, recebe o Pai que me enviou. Preste atenção, irmão. Eu quero concluir fazendo algumas perguntas a você. A pergunta é: quantos livros da Bíblia você ainda acha que precisa ler para começar a pregar? Você precisa continuar lendo a Bíblia? Sim. Mas você precisa repartir o que você já recebeu. Você quer crescer? Você vai crescer à medida que você repartir. Quanto mais você repartir, mais você vai crescer. Eu fiquei 4 anos num curso de bacharel em teologia dentro do seminário. E quando eu saí, eu não sabia muita coisa. Todo o meu crescimento veio quando eu comecei a repartir aquilo que eu ia recebendo. É assim para fazer uma mensagem como essa. Eu recebo e reparto. Eu recebo e reparto. Muita oração, muita dedicação, muito trabalho árduo. Quantos versículos você acha que ainda tem que decorar? De pregar. Comece a pregar, contando a sua história. Quantas músicas você acha que vai ter que cantar para começar a pregar? Não, você não precisa. Você precisa contar o seu testemunho. Quantas mensagens a mais você acha que vai ter que ouvir aqui na internet? Não. Quantos debates nos blogs teológicos você acha que você vai precisar ouvir? Você não precisa de nenhum deles. Você precisa contar o que Jesus fez na sua vida. O que você precisa é começar a compartilhar a sua fé, como aqueles 4 leprosos foram lá e compartilharam o que eles tinham encontrado. Então levante-se, querido, de uma vez para sempre. Seja um agente do céu na terra. Boca de Deus, voz de Deus, uma extensão das mãos de Jesus, uma extensão dos pés de Jesus indo por todos os lugares, uma extensão da boca de Jesus. Levante-se e seja um continuador da missão de Jesus, porque esse é um dia de boas novas. Saia do comodismo. Deus não salvou para você ficar sentado satisfeito. Deus salvou, e Ele está dizendo para você: é hora de você se levantar. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai sendo cheio à medida que você for compartilhando a palavra. Vamos ficar em pé. Quero que você olhe para esses homens e dizer: eu faço um compromisso de ir ao arraial do inimigo. Eu faço compromisso de ser um saqueador do caminho do inferno. Enquanto nós cantamos, você quer viver isso? Isso é avivamento. Corre para frente. Mas corre mesmo, a gente quer orar por você.